Qual o melhor momento para se criar os casos de teste? Quando é que a gente faz os casos de teste? Quando é que a gente escreve eles, desenvolve eles? Quer descobrir? Fica comigo até o final. Mas antes, não se esquece de se inscrever no canal e já deixar o seu joinha, porque assim você não perde nenhuma das atualizações e também me ajuda a levar essa informação a mais pessoas. Vamos lá? Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Vinícius Pessoni e hoje a gente vai falar sobre qual o melhor momento de se escrever os casos de teste. Quando é que a gente deve criar os casos de teste? E esse vídeo surgiu a partir de uma dúvida que uma das nossas alunas da comunidade de teste perguntou. E ela perguntou e gerou uma grande discussão na nossa comunidade. Eu quis trazer essa discussão e também os resultados dessa discussão para vocês, né? Muita gente acha que os casos de teste vão ser desenvolvidos somente na hora em que a feature chega para testar, né? Em que aquela função, em que aquela modificação chega para testar. E se você está trabalhando em equipes tradicionais, isso pode até ser verdade, porque as fases do que é feito, né, o que é desenvolvido, vai chegar para você só muito depois. Você às vezes não está envolvido no que está sendo feito desde o início, né? Se você está trabalhando em ciclos tradicionais, pessoal, o que é isso? Às vezes mais cascata, às vezes mais interativo, né? Em que todos os requisitos são feitos muito antes, é tudo muito bem escrito, e aí chega aquele pacotão de requisito para desenvolver. Às vezes os ciclos de desenvolvimento demoram muito tempo, não demoram meses, né? Às vezes anos, dependendo do lugar. Mas se você está trabalhando numa equipe ágil, né? Que é o mais comum nas empresas mais atuais, muitas das empresas estão trocando dos processos tradicionais para os processos ágeis, né? Quem não sabe o que é um processo ágil, dá uma pesquisadinha no método ágil, no manifesto ágil, né? Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso ainda, mas ainda não fiz, mas quando eu fizer, vocês vão saber. Mas em processos ágeis, né? Quando a gente está falando de métodos ágeis, o ideal é que nós, testers, estejamos envolvidos desde o início da construção dessa nossa função. E se a gente está envolvido desde o início da construção dessa nossa função, dessa nova modificação, então a gente começa a desenvolver os casos de teste lá no inicinho. Pessoni, como assim? Se a gente nem tem o requisito ainda, como é que a gente vai criar um caso de teste? Depende do método que você usa. Se você está usando o Scrum, que é o mais provável que você utilize atualmente, seria uma mistura do Scrum, né, o Scrum, com o XP, que tem várias práticas específicas, assim como vários métodos gerenciais. Então, você vai estar envolvido na criação da função desde o início, você vai discutir com o Product Owner, né, com o dono do produto desde o início, com o desenvolvedor desde o início. Essa técnica é chamada de Three Amigos, ou Três Amigos. E você vai começando a desenvolver esses casos de teste desde o inicinho. Você consegue trabalhar em paralelo enquanto o desenvolvedor vai estar desenvolvendo essa nova função. O tester vai estar criando os casos de teste, né? Criando os testes, desenvolvendo os testes automatizados também para essa nova função. Então, os testes, os casos de teste começam a ser desenvolvidos o mais cedo possível, porque nosso trabalho como tester é estar envolvido no processo de teste o mais cedo possível. Tem até um nome específico sobre isso, que é o Shift Left. Vou deixar escrito aqui em inglês, porque eu sei que a pronúncia às vezes confunde, né? Mas é Shift Left, quer dizer que a gente está trazendo essa testagem do nosso produto o mais cedo possível, o mais à esquerda possível no processo de teste. Então é isso que significa esse Shift Left. Quer dizer que a gente começa a trabalhar o mais inicial possível. E por que Shift Left? Porque a gente tem um processo em fases, né? Então, análise, projeto, desenvolvimento, teste, entrega, colocar em produção. Então, quando eu falo Shift Left, é trazer esse nosso trabalho, estar envolvido nesse nosso processo o mais inicialmente possível. Então, é essa a ideia, gente, que a gente fala quando a gente tem que desenvolver os casos de teste. E quer dizer que a gente vai desenvolver, então, tudo no mais início possível, lá no refinamento, quando a gente está fazendo o refinamento do backlog, né, como eu estou falando de Scrum. Então, nesse momento que a gente está fazendo o refinamento do backlog, a gente já escreve todos os casos de teste, aquele montão de casos de teste, não escreve mais? Não. Né, isso vai evoluindo conforme essa feature vai andando no processo de desenvolvimento. Lá, quando a gente está refinando o nosso backlog, quando a gente está nas reuniões lá de refinamento, de backlog,
a gente discute com o nosso desenvolvedor, com o nosso Product Owner, né, com o restante da equipe, e define mais ou menos alguns casos de teste. A gente vai melhorando isso, vai refinando isso, vai ampliando isso conforme essa feature vai andando no processo de desenvolvimento. Então, conforme a gente vai trabalhando em paralelo com o desenvolvedor, né? Então, eu falo para vocês que depende da técnica, porque se a gente estiver usando BDD, por exemplo, ou Behavior Driven Development, se você não sabe o que é essa técnica, eu vou deixar um cardzinho aqui para você ver que eu tenho um vídeo específico sobre isso. Mas se estivermos usando essa técnica, por exemplo, quer dizer que lá no inicinho, né, nos refinamentos, a gente já conseguiu definir alguns critérios de aceitação em um formato específico. Então, isso já são alguns dos casos de teste, né? Isso vai evoluindo conforme a gente anda no processo, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, compartilha ele, curte, comenta aí embaixo, pergunta alguma coisa com dúvida que eu sempre respondo. Muito obrigado por estar comigo, um abraço para vocês, até a próxima. Tchau, tchau.